Oi, gente, tudo bem? Hoje eu estou aqui para ensinar vocês, dar algumas dicas aqui de como elaborar uma petição inicial. Então, vamos lá, né? E a gente vai aprender agora a elaborar uma petição inicial. O que eu vou ensinar aqui para vocês hoje serve para fazer uma prova de OAB, serve também para você elaborar uma petição inicial aí no escritório, né? Quando a gente pensa aqui na petição inicial, primeiro a gente tem que identificar, né, qual o tipo de petição inicial que eu tenho que elaborar, que eu tenho que preparar. Então a gente tem que lembrar que eu posso estar diante de uma ação de conhecimento ou uma ação de execução. Então eu posso elaborar uma petição inicial seguindo o procedimento comum. Eu posso elaborar uma petição inicial seguindo algum procedimento especial, que são aqueles procedimentos que o Código de Processo Civil vai trazer um procedimento diferenciado, né? Como algumas ações possessórias dentro daquele prazo de anidia, ação de exigir contas, né? Então, tem várias ações que vão seguir o procedimento especial, consignação em pagamento, e aí eu vou ter que verificar o capítulo do Código de Processo Civil relativo a esses procedimentos especiais para poder preparar minha petição inicial. E a minha petição inicial também pode ser algum procedimento de execução, uma obrigação de entregar a coisa certa e incerta, uma obrigação de fazer ou não fazer, uma obrigação de pagar quantia certa. Então, a primeira coisa que eu tenho que identificar é qual é o tipo de petição inicial que eu preciso elaborar. Porque aí eu vou me situar também para saber em que lugar da legislação eu vou abrir, qual artigo do Código de Processo Civil eu vou abrir para poder preparar essa petição inicial. Então, se for um procedimento comum, eu vou abrir o meu Código de Processo Civil lá no artigo 319, 320, no Código de Processo Civil, lá vai dizer para mim quais são os requisitos da minha petição inicial. Se for um procedimento especial, eu vou seguir também o artigo 320, os requisitos, e vou verificar, dentro daquele procedimento especial, quais os demais requisitos da petição inicial e adaptar com o 320. Então, se eu vou ter que produzir alguma prova, eu vou ter que fazer algum pedido diferente, vai constar lá no capítulo específico daquele procedimento especial. Então, se eu vou fazer uma ação de consignação em pagamento, eu vou abrir no capítulo da ação de consignação em pagamento, vou ler o capítulo e vou identificar o que aquele capítulo traz para mim de elementos que devem constar na minha petição inicial. Então, por exemplo, lá vai constar que você tem que provar que você fez a consignação extrajudicial, a recusa, prova da recusa, por exemplo. Então, você vai, isso vai ser um elemento importante, né? Um requisito importante da sua petição inicial. E se você estiver diante de uma ação de execução, você tem que identificar qual é o tipo de execução. Dentro do Código de Processo Civil, a gente também tem o capítulo específico da execução, e lá tem os capítulos de cada um com os requisitos, né, do procedimento para você executar uma obrigação de dar, uma obrigação de fazer, uma obrigação de pagar. Então, dito isso, então a primeira coisa que você vai fazer é conseguir identificar qual que é o tipo de peça. Para a gente conseguir identificar e para a gente conseguir elaborar essa petição, existem algumas dicas, né? Tem um roteiro aqui de como você consegue preparar. Se por acaso você estiver diante de uma prova, da prova da OAB, por exemplo, que você vai receber um enunciado, você vai receber um caso por escrito, esse é o roteiro para você elaborar essa petição inicial. Se você estiver no seu escritório, né, trabalhando e vai fazer a petição inicial, você vai compreender o caso para depois, ao invés de ler o enunciado, né, para depois seguir para as próximas partes do roteiro. Então, estou lá diante da prova da OAB, eu vou elaborar uma petição inicial, né? Então, primeira coisa que eu vou fazer, ler o enunciado, né? Vou ler, por quê? Para ter uma noção. A primeira leitura eu faço para conseguir ter uma noção geral do caso. Depois que eu faço uma primeira leitura, a minha sugestão é que você faça uma releitura. E nessa releitura, você começa a grifar pontos importantes e começa a compreender de forma mais intensa aquele enunciado. Então, você começa a identificar os elementos que o enunciado te traz. Então, às vezes, ele vai trazer lá um elemento falando que a pessoa quer
cobrar alguma coisa, que foi celebrado um contrato, que assumiu algum tipo de obrigação, ou que foi usurpado na sua posse. Então, você começa a identificar os elementos jurídicos desse enunciado, que o enunciado está trazendo para você, que são imprescindíveis para você elaborar a sua petição. Depois que você faz a releitura, você vai identificar a peça. E isso é imprescindível, muito importante antes de você começar a elaborar. Por quê? Porque você passa, você não corre o risco de começar a elaborar uma peça e depois, no meio da peça, você se dá conta que você está fazendo a peça errada. E aí você tem que começar tudo de novo, e aí já ocupou folha. Então, você vai fazer primeiro uma identificação da peça, e aqui a gente tem algumas dicas de como identificar. Depois você vai estruturar, fazer o que a gente chama de esqueleto da peça, para depois, de fato, elaborar. E isso, embora seja um passo a passo, você fala, nossa, eu não estava computando fazer todo esse passo a passo. Isso facilita a sua vida, e isso te auxilia na hora de elaborar uma petição, uma peça. Porque na hora de você efetivamente elaborar uma peça no papel em branco, começar do zero, às vezes você pode encontrar alguma dificuldade, algum bloqueio. E esse passo a passo te auxilia a evitar qualquer tipo de bloqueio. Como eu faço para identificar, então, qual é a petição inicial que eu preciso preparar? Então, você pode começar fazendo 4 perguntas. Quem é o cliente? O que esse cliente deseja e por que ele deseja isso? E identificando se tem alguma urgência ou alguma evidência. Se é uma petição inicial, né, eu preciso identificar. Nossa, mas que básico, né? Quem é meu cliente? Gente, isso faz total diferença. Uma vez caiu na prova da OAB, embargos de terceiro, e muita gente fez embargos de execução. Por quê? Porque não identificou no enunciado quem era de fato cliente. Porque o enunciado trazia 3 pessoas, né? O exequente, o executado e o terceiro. E você tinha que ser o advogado do terceiro. Era embargo de terceiro. E o pessoal confundiu, né? E fez embargos à execução, se defendeu da execução, né? Então, identificar quem é o cliente é importante, embora pareça um pouco básico. Onde eu vou identificar? Puxa, o enunciado normalmente vai dizer quem é o seu cliente, né? Então vai falar, como advogado de fulano, promova ação cabível. Então você identifica quem é o seu cliente. Segunda pergunta que você vai se fazer é, o que esse cliente deseja? O que o meu cliente quer? Ele quer ver a sua obrigação cumprida. O meu cliente quer cobrar um débito. Ele quer executar um cheque. O meu cliente quer ser devolvida, ser reintegrado na posse, né? Que seja devolvida a posse do imóvel dele, né? Então, você vai identificar. Quando eu identifico o que ele deseja, eu já estou caminhando para identificar qual é a peça. Porque através do que ele deseja, é o pedido final dele. Eu já consigo identificar. Puxa, se ele quer ser devolvido na posse, reintegrado na posse, então é uma ação de reintegração de posse. Se ele quer executar um cheque, então é uma execução de obrigação de pagar. Se ele quer ter reconhecido o cumprimento da obrigação, né? Porque ele estava inadimplente e consignou, é uma consignação em pagamento. Se ele quer cobrar um valor que ficou verbalmente acordado, é uma ação de cobrança. Então, quando eu identifico o que o meu cliente deseja, isso está me conduzindo para a identificação da peça, da petição. Qual é o tipo de petição inicial que eu tenho que elaborar? Terceiro item que eu tenho que identificar é o porquê. Por que ele deseja isso? E isso também é importante para a construção do meu raciocínio com relação à petição que eu vou elaborar. Então, por que ele deseja ser reintegrado na posse? Porque ele foi esbulhado da posse. Por que ele deseja executar o cheque? Porque ele recebeu o cheque, foi descontar e não tinha fundo, né? Ele não existiu inadimplemento. Por que ele deseja consignar em pagamento? Porque ele não quer ficar inadimplente, ele não quer correr o risco de ficar inadimplente. Ou por que ele quer cobrar esse valor? Porque assumiu-se uma obrigação
de pagar. Então, o porquê, né, desse desejo vai nos auxiliar na construção do raciocínio para a elaboração da petição. E o quarto passo, na verdade, é identificar se tem algum tipo de urgência ou evidência. Por quê? Para eu saber se na minha petição vai ser necessário incluir um pedido de tutela de urgência ou um pedido de tutela de evidência. Como que eu faço essa identificação? Essa identificação, aqui, eu faço através dos artigos de tutela provisória, né? Então, a tutela provisória, ela pode ser de urgência ou de evidência. O enunciado vai trazer informações. Então, os casos em que eu posso pleitear a tutela de evidência estão arrolados lá no artigo 311 do Código de Processo Civil. E se for urgência, vai estar demonstrado com palavras no enunciado, né? Dizendo que é urgente, que tem algum tipo de risco, né? Isso pode comprometer o resultado do processo. Então, você precisa identificar. Se tem urgência ou evidência, você já vai identificar aqui. Por quê? Porque você vai lembrar de incluir dentro da sua petição inicial um tópico para fazer esse pedido de urgência ou de evidência. Identificou a peça? Respondeu essas perguntinhas? Coisa rápida, né? Você vai estruturar a peça. Como que você vai estruturar? Então, aqui eu vou trazer como exemplo uma petição inicial de procedimento comum, com base no 319 e 320. O 319 vai trazer para nós aqui os requisitos da petição inicial, né? Falando, ó, você tem que indicar o juízo a que é dirigida, os nomes, os prenomes, o estado civil, né? A identificação das partes, do autor e do réu, o fato e o fundamento jurídico do pedido, o pedido com as suas especificações, o valor da causa, as provas, a opção pela audiência de conciliação e mediação. E o 320 vai falar que a petição deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Com base nesses artigos, eu já tracei uma estrutura. Por quê? Tudo isso tem um lugar onde você vai incluir. Você não vai deixar tudo solto no papel, né? Os nomes, o juízo. Não, tem um formato a petição inicial. Tem um lugar onde você vai escrever o juízo para quem é dirigido. Tem um lugar onde você vai escrever o fato, um lugar onde você vai escrever a fundamentação jurídica, porque a sua petição precisa ser organizada, precisa ser estruturada, né? Então, eu estruturei aqui, fiz um que a gente chama de estruturando a petição, um esqueleto da petição, já por tópicos. O que tem aqui? Nada mais, nada menos do que o que consta lá no 319 e 320, mais um tópico de tutela provisória, se tiver. Isso daqui vai ser a estrutura da sua petição. Primeiro, você vai escrever o endereçamento. O endereçamento é para quem é dirigida a petição. Juízo a que é dirigida. Depois do endereçamento, você vai vir um preâmbulo na sua petição. Nesse preâmbulo é que você vai identificar, então, quem é o autor, quem é o réu, com todas aquelas informações que o 319 exige, nome, prenome, né, estado civil, nacionalidade, profissão, RG, CPF, essas coisas. O nome da peça, então vai ser uma petição de inicial, vai ser uma ação de cobrança, vai ser uma ação de execução, né, vai ser uma ação de consignação em pagamento, o nome da sua peça. E a fundamentação legal, o artigo de lei onde encontra fundamentada a sua peça. Depois vai vir, na estrutura, vai vir um tópico dos fatos. Nos fatos, você vai trazer a relação entre as partes. Você vai fazer um resumo do caso, né? Então, aqui é uma sugestão de como elaborar fatos. Eu coloquei aqui, é uma sugestão que eu dou, que fica mais fácil para você conseguir elaborar. Por quê? Porque eu recebo relato de alunos, muitas vezes dizendo, puxa, tenho dificuldade de estruturar os fatos. Tenho muita dificuldade de elaborar os fatos. Não sei como fazer isso, não sei como resumir o problema. Então, aqui fica uma dica de como você faz para resumir esse problema. Você vai fazer primeiro um parágrafo, né, falando sobre a relação entre as partes. Então, qual que é a relação? Puxa, é uma relação de contratual? Eles firmaram um contrato? Né? Isso aqui já dá uma introdução. Qual é a causa? O que deu causa à propositura da ação? O inadimplemento. Então, você vai fazer um parágrafo falando que, embora eles tenham feito um contrato,
combinando tal obrigação, ocorreu o inadimplemento. E qual é a conclusão, a consequência disso? Que vem, então, propor essa ação, né, de indenização, de cobrança, né, para que seja cumprido aquilo que se comprometeu. Depois eu vou fazer um tópico da fundamentação jurídica. Se tiver tutela provisória, eu faço também o pedido de desenvolvo, né, a ideia da tutela provisória, de urgência e evidência. Depois eu vou fazer os pedidos e requerimentos, e aí eu coloquei aqui o que não pode faltar, né? Depois tem formalidades da peça e o fechamento. Isso aqui é uma estrutura, um esqueleto da peça. O que você faz? Você copia isso e vai preenchendo. Então, quem é o autor? Fulano. Qual que é o endereçamento? Qual que é o juízo? É Vara Cível de São Paulo. Quem é o autor? O fulano. Quem que é o réu? Ciclano. Qual que é o nome da peça? Indenizatório. Vai colocando assim em tópicos, porque aqui, daqui você já vai passar para a elaboração de fato. Então, aqui você coloca os tópicos, só preenche. Então, qual que é o valor da causa? 50 mil. Né? Tem prova? Tem testemunha. Escreve aqui, testemunha. Né? Aí, na fundamentação jurídica, você coloca aqui nessa estrutura os artigos de lei que você vai usar, por exemplo. Depois você desenvolve na hora que você for elaborar. Mas já preenche essa estrutura que vai te facilitar. Bom, quando você for elaborar a petição, como que funciona então? Agora eu coloquei aqui de forma mais detalhada. Então, o endereçamento, o juízo a que é dirigida a petição, você tem que identificar. Como que eu identifico regra de competência? Você vai ter que identificar a competência da sua petição inicial. Você vai ter que analisar, um caso civil? É um caso de família? Né? Do que é o caso? Por quê? Para eu saber qual que é a competência. Além disso, né, eu tenho que saber a comarca. Se o enunciado trouxer informações sobre a cidade, né, eu tenho que identificar. Como que eu sei a competência? Né? Bom, lá no CPC, você vai ter que abrir lá no capítulo da competência e ler, né? Se for procedimento especial, você tem que ler nos procedimentos especiais, porque às vezes ali tem alguma regra de competência. Então, vai ser no domicílio do réu, vai ser no local da coisa, no local do ato ou fato. Você tem que identificar. E aí você vai elaborar. Como que eu elaboro? Aqui eu coloquei alguns exemplos. Vamos supor que é uma vara cível da comarca de Santos. Excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da Vara Cível do Foro da Comarca de Santos, SP. Por que eu pus 3 pontinhos aqui? Porque eu ainda não sei qual vai ser a vara para qual vai ser distribuída, porque é uma petição inicial. A petição inicial não tem informação sobre a vara, né? Então, como eu ainda não sei, vai ser distribuído, eu deixo em branco. Tem outros exemplos aqui, ó. Se for uma petição inicial para a vara de família, de Campinas, uma petição inicial para o juízo federal, né? E se for uma petição inicial de competência do tribunal, uma ação rescisória, eu vou endereçar para o presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo. Depois que eu fiz o endereçamento, eu pulo ali umas 5 a 10 linhas e vou fazer o preâmbulo. O preâmbulo é onde vem o nome das partes, o nome da ação e a fundamentação legal, o artigo de lei. Então, aqui vai ser, eu estou fazendo com base numa ação de procedimento comum. Então, você tem que constar de acordo com o 319. O nome do autor, se você tiver, o enunciado te traz o nome, você inclui aqui. O nome do autor, a nacionalidade, estado civil, profissão, RG, CPF, endereço eletrônico e endereço completo. Se você tiver alguma informação, você inclui. Se você não tiver nenhuma informação, você deixa desse jeito. Você não inventa informação, principalmente se for na prova da OAB. Porque inventar informação pode caracterizar identificação de peça. E aí pode anular a sua prova, né? Aí você vai colocar que vem respeitosamente a presença de Vossa Excelência por seu advogado, propor a presente ação e vai pôr o nome da ação. Ação de cobrança, ação indenizatória, né? Se tiver um pedido de tutela, você já pode pôr aqui também. Ação indenizatória com pedido de tutela provisória, tá? Nos termos do artigo 319 do Código de Processo Civil, por quê? Porque eu estou fazendo uma petição inicial de procedimento comum. Se for uma ação de procedimento especial, você coloca o artigo de lei aqui, o procedimento especial.
em face de, e aí os dados do réu. E aí você conclui o preâmbulo. Eu coloquei uma conclusão aqui, pelos motivos de fato e de direito a seguir expostos. Então, agora eu vou começar a apresentar os fatos e a fundamentação jurídica do meu, do porquê eu estou vindo a juízo pleitear isso. Eu vou expor agora. O primeiro tópico vai ser dos fatos. Então, eu vou fazer os parágrafos, né, aqui, que é um resumo do caso. Quando você está diante da prova da OAB, você tenta resumir o enunciado. Quando você está fazendo essa petição na sua vida, né, aí os fatos ficam grandes, você quer contar tudo para o juiz, né? Você vai colocar de forma detalhada aqui. Depois você vai fazer o tópico da fundamentação jurídica. A fundamentação jurídica, eu coloquei aqui que é diferente de fundamentação legal. Por quê? Porque a ideia não é você inserir um monte de artigo de lei aqui. A ideia é você desenvolver um raciocínio jurídico do porquê você tem direito àquilo. Então, é óbvio que você tem que encontrar os artigos de lei, mas não basta citá-los, você tem que fazer o desenvolvimento do raciocínio. Aplicar aquele artigo de lei ao seu caso concreto. Então, por que eu tenho esse direito? Por que eu tenho direito à indenização? Então, eu vou relacionar o que aconteceu e desenvolver um raciocínio jurídico aqui, explicando por que aquele artigo de lei, aquela fundamentação legal, vai se aplicar para o meu caso concreto. Se tiver tutela provisória, se você identificou que é uma questão de urgência ou de evidência, você vai desenvolver o tópico da tutela provisória. E você vai se basear nesses artigos aqui, né? No 294, 300, se for tutela de evidência, tem as hipóteses no 311, então você vai discorrer um pouquinho. Ah, é uma tutela de urgência, então você vai ter que explicar qual que é a urgência. Qual que é a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo? Por quê? Porque é requisito da tutela de urgência que você preencha esses dois itens. Então, você vai discorrer aqui, desenvolver, explicando para o juiz por que você deve ter concedido essa tutela de urgência. Qual é o direito que está em risco, né? Qual que é o perigo, qual que é o dano que pode ser ocasionado. Depois que você fez isso daqui, você termina, vai encerrar a peça, né, com os pedidos e requerimentos, as formalidades e o fechamento. Os pedidos e requerimentos, eu coloquei um exemplo aqui. O que consiste? Se você fez pedido de tutela provisória, você vai colocar aqui o pedido. O pedido, eu vou repetir? Vai repetir, né? Você repete aqui. Então, você faz o pedido aqui do que você quer de tutela provisória. Você vai fazer o pedido final, o que você quer, afinal, que seja julgado procedente, né? O pedido de citação e o pedido de condenação nas verbas sucumbenciais. Pus um exemplo. O exemplo vai dizer aqui, ó, a concessão de tutela provisória de urgência liminar para que a réu autorize uma cirurgia ortopédica que necessita o autor. É um exemplo hipotético, só para vocês verem na prática. O pedido de citação para apresentar contestação sob pena de revelia, procedência, e aí não adianta colocar de forma genérica a procedência do pedido. Não, o ideal é que você faça o pedido tem que ser certo e determinado. Então, o que você de fato quer? Coloque aqui de forma detalhada o seu pedido, porque o juiz vai julgar nos limites do pedido. Se você não faz um pedido bacana, um pedido bom, um pedido coerente, isso limita a ação do juiz. Então, faz um pedido objetivo, um pedido claro e completo. Mas eu vou ter que... Vai ficar repetitivo? Não tem problema. Repete de novo. Então, ó, aqui ficou a procedência do pedido para confirmar a tutela provisória e condenar a ré a oferecer a cobertura à cirurgia ortopédica que necessita o autor, bem como condenar no pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000. É um caso hipotético, né? Vamos supor que é uma ação indenizatória com obrigação de fazer, obrigação de cobrir a cirurgia, indenização por danos morais. Seja objetivo. E então, aqui fica um exemplo. Nas formalidades, você vai dizer se tem ou não interesse na realização da audiência, vai protestar por provas e informar o valor da causa. Então, eu coloquei aqui também um exemplo. Aqui eu estou dizendo que eu não tenho interesse na audiência, fiz um protesto por provas
né? E eu coloquei em especial o relatório médico, porque se eu estou fazendo um pedido de cirurgia, eu devo ter um relatório médico, né? E o valor da causa vai ser o valor econômico, do proveito econômico. No meu caso, R$5.000. Por quê? Porque eu não consigo valorar a cirurgia, não sei quanto custa a cirurgia. Se eu tiver o valor, eu vou somar. Mas como eu não tenho, então eu não vou usar, né? Toda causa tem que ter um valor. Se você não tiver um valor econômico, porque é uma ação declaratória, né, alguma ação sem valor econômico, você precisa atribuir um valor para fins de alçada. Se for na prova da OAB, você coloca, dá-se a causa o valor de R cifrão e não preenche, não inventa um número. Se não tiver um valor, não inventa um número, deixa em branco. Na prova da OAB, né? Mas na vida, quando você for advogar, mesmo que não tenha valor, você tem que colocar um valor aqui para fins de alçada, para fins de recolhimento de custas. Então, as pessoas costumam colocar R$1.000 ou R$10.000. E você vai fechar a sua peça colocando local e data, advogado e OAB. Se você estiver fazendo no seu escritório, você vai escrever lá, São Paulo, dia tal, do tal, de 2022, seu nome e sua OAB. Se for na prova da OAB, você coloca desse jeito, não inventa, né, dados. Não inventa data, não inventa local, não inventa seu nome e nem coloca o número da sua OAB de estagiário, porque isso pode complicar para você, né? Pode dar identificação de prova. E aí, você montou a estrutura, então é só você elaborar a peça e comemorar, né? Gente, tem que ser um vídeo curtinho, então eu falei aqui, né, de forma resumida, de forma rápida, mas eu espero que vocês tenham entendido, compreendido e que isso sirva aqui também de norte para quando você tiver que fazer uma petição. Não se assuste com a folha em branco, né? Segue essa estrutura, segue essas dicas que você vai conseguir elaborar sua petição inicial, mesmo de uma folha em branco. Boa sorte para vocês e até a próxima.